É com muito gosto que eu recebo aqui todos vocês, especialmente os nossos oradores, claro. Que agradeço desde já a presença e a disponibilidade e claro, também a amizade que temos, porque também as coisas funcionam mesmo assim. E vou passar a apresentá-los, não é? Temos connosco presente então o professor António Moreira, professor da Escola Superior de Rio Maior, que tem então, é doutorado em Ciências do Desporto, regente das cadeiras de Teoria e Metodologia de Treino, e da cadeira regente do Corpo Humano em MTC, que eu achei muito interessante, António, o nome desta cadeira, que não sabia que existia. À luz da MTC. Mas, mas isso já está desatualizado porque eu sou regente neste momento da anatomofisiologia. Ok, ok, ótimo, ainda melhor. E é professor também na área da performance humana, ou pelo menos já foi. Sim. E, além do mais, é sempre uma pessoa bastante interessada por tudo o que diz respeito à saúde humana. E é sempre bom ter presente o professor António Moreira, pela sua grande dimensão, porque consegue falar um pouco de tudo, o que é ótimo, e com conhecimento de causa, porque às vezes nós falamos um pouco de tudo sem grande conhecimento, mas neste caso eu sei que é mesmo com conhecimento de causa. Temos também aqui presente o Dr. Miguel, neuropsicólogo, muito dedicado à área da psicoterapia, da avaliação neuropsicológica, na reabilitação e estimulação cognitiva, tratamento da dor, mas também faz a sua função na parte da psicologia desportiva, agora muito ligado ao triatlo, Sim, certo? sim. E, Sobretudo com a Federação Portuguesa de Triatlo, temos uma colaboração ok. através do selecionador do Solino Barroso, mas sim. E E, com, sim, sim. não, 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 sim. Sim, e também já colaborou com o Futebol Clube do Porto, quer nas camadas de formação, quer como No profissionais. futebol e no basquetebol. Futebol e basquetebol, portanto tenho uma vasta experiência na área da psicologia desportiva e daquilo que os atletas às vezes necessitam de apoio nessa área, não é? Sim, eu próprio também já fui atleta, por isso também já fui atleta do Futebol Clube do Porto e também já Sim, tive 16 anos de prática de basquetebol e, ok, uh, e seleções nacionais jovens de basquetebol, não depois lá para cima, mas sim. ok. Um, o Flávio Cruz, também o nosso campeão, ex-atleta internacional de voleibol, tem um currículo vastíssimo, a Vamos 200 encurtar. internacionalizações, quase parece o Cristiano Ronaldo do voleibol. 20 anos de prática desportiva, 7 campeonatos nacionais, 6 taças de Portugal, 4 supertaças, uma liga europeia, representou 7 clubes, dos quais 5 portugueses e 2 italianos, portanto tem experiência também noutros campeonatos. Um, e tem formação académica na área da educação física, em fisioterapia e é mestre também em medicina tradicional chinesa, que também poderá dar aqui o seu contributo para o alto rendimento. E todos nós tocamos um bocadinho esse ponto, que é também interessante de se falar, e que por isso mesmo podemos enriquecer aqui esta componente que muitas vezes nem é falada, mas já conhecemos, por exemplo, o Paulo Araújo, que tem a sua intervenção no Futebol Clube do Porto, já conhecida, não é? Mas sabemos que outros clubes também recorrem à medicina tradicional chinesa para optimizar a performance desportiva dos seus atletas. O Rui Neto, como eu estava a dizer, não pôde estar presente à última da hora, mas em futuras tertúlias do âmbito do desporto, ele diz que está sempre disponível a poder participar. Eu vou começar então pelo tema da tertúlia e por isso vou pedir ao professor António Moreira que fale um bocadinho sobre o que é então o desporto de alto rendimento. Para nós
de alguma forma enquadrarmos aquilo que estamos a falar, não é? Ora bem, para já, boa noite a todos, ou boa tarde, conforme a hora e o local onde se encontram. Dizer que é um prazer grande estar aqui convosco, e que, como nunca se diz não aos amigos, a Maria João convidou-me e eu, pese embora umas certas atribulações que eu espero que passem rápido, cá Com estou. certeza. Ora bem, a pergunta é, então, mas o que é isso do desporto de alto rendimento? Então, a Exatamente. pergunta é muito pertinente, porque, e vais-me permitir, Maria João, que a gente faça aqui, que eu faça aqui um enquadramento Claro, à vontade. socioeconómico que faço sempre. Porque nós estamos a viver uma época de mediatização, de consumo elevado de diferentes produtos, e o desporto tem 125, 140 anos. Começou no Uhum. final do século XIX o desporto como nós o conhecemos. E este desporto tinha uma vivência e um enquadramento. E esse enquadramento teve uma alteração muito grande nos últimos 60 anos. Eu digo sempre isto aos alunos quando dá nessa cadeira, que é eh, o desporto de alto rendimento, que é um desporto feito para ter sucesso nos momentos em que é preciso ter sucesso. Ninguém quer saber de quem ganhou uma prova de natação que não foi nos campeonatos do mundo ou nos Jogos Olímpicos. O que Pois, interessa é que naquele momento as pessoas tenham esse rendimento. E, portanto, essa circunstância começa a desenvolver-se a partir da década de 60 com eh, três fatores fundamentais. O primeiro fator é o fator da emergência da Guerra Fria. uhum, O, 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 o contraponto dos blocos de leste e americano encontra nas competições desportivas uma forma de valorizar o desenvolvimento desses povos. certo, Quem é que são os melhores? Quem é que consegue fazer melhor? E associado a este desenvolvimento está o desenvolvimento da mediatização que também começou nos Jogos Olímpicos de Tóquio, com as transmissões em direto. E, portanto, sim, esta globalização do acontecimento desportivo dá uma dimensão que até aí não havia. Ao mesmo tempo que estes dois acontecimentos se conjugam, há um outro acontecimento, ou há uma outra, ou um outro fator, que é o fator de estudo do corpo humano enquanto rendimento para a fisiologia humana, nomeadamente a partir da, da, da preparação dos astronautas e do estudo da função. E isto, honra seja feita, é feita muito mais no leste do que no oeste. O oeste só depois é que começa a estudar isto, já no final dos anos 70, 80, de uma maneira diferente do que fizeram os russos uhum, e os alemães de leste, que também tinham as suas querelas entre eles, porque não era só entre o leste e o oeste. pois, pois, Os alemães, os russos, os polacos, os romenos também gostavam de mostrar a supremacia entre eles, estas rivalidades. E, portanto, o desporto de alto rendimento passou a ser passou a ter esta dimensão que se alterou significativamente quando a queda do Muro de Berlim, que altera o rendimento que altera, que altera, temos aqui companhia, que altera, Chiu, que altera a lógica do rendimento, não tanto porque isto leva ao aparecimento do plano, sim, que é as pessoas estarem, como eu disse no início, em forma no momento
X e certo. planeamentos plurianuais. E, portanto, nos anos 60, para abreviar, houve um enorme incremento das horas de treino. Portanto, deixámos de ter os carteiros a fazer a corrida, os estivadores a fazer a marcha, os senhores a fazerem, os nobres continuaram a fazer equitação, mas isto passou a ser feito de forma eh, semi-profissionalizada, ou encapotadamente, ou não. Os Uhum, russos faziam de uma maneira, os americanos faziam de outra. Portanto, resumindo agora, para terminar e para não ser muito fastidioso, eu diria que o desporto de alto rendimento caracteriza-se por uma procura de excelência do resultado desportivo, uma, um planeamento cuidado naquilo que são a identificação, a seleção e a preparação dos talentos, certo. um apoio laboratorial importante e um conjunto de horas de treino, de uma sistematização do treino muito apertada, Ok, envolvendo uma multidisciplinaridade de especialistas. A questão aqui também se põe de outra forma, que é esta dimensão está agora maximizada pelo mercado pela valorização do resultado esportivo enquanto venda de produto. E isto certo. alterou muita coisa, que depois podemos falar à frente, que altera muita coisa em termos de relações eh, de prestação Sim, desportiva. Mas o certo. desporto, obviamente, caracteriza-se por um percurso longo, identificação de talentos, apoio ao treino e treino. E já agora, então, assim, de uma forma muito sucinta, quando um treinador treina um atleta, a intenção do treino qual é verdadeiramente perante aquele atleta? Ok, É, é ir buscar a sua melhor performance, mas isso é que traduz-se aí de que passamos maneira? para uma dimensão que entronca nisto que eu disse, Uhum, que é, olha, curiosamente eu vou ilustrar essa tua preocupação com este exemplo. Eu ontem recebi a visita de um colega, trazia outra colega, e estávamos a ver o treino das escolinhas, não vou dizer o nome, de um clube aqui de Rio Maior. sim. Essas escolinhas têm meninos e meninas. Uhum. Agora já aparecem as meninas, mas não é por causa da igualdade de género, é porque também já dá dinheiro. Ah, pois, pois. Aparecem então, meninas de 3 anos, não sei se seriam de 3, mas de 4, 5 e 6 anos, a fazerem prática desportiva de futebol. O que é a prática desportiva de futebol? Calçarem umas chuteiras, porem umas caneleiras, umas meias compridas, um calção de futebolista e uma camisola do clube, com o número e nome. E depois correr E atrás da retiram bola. tudo. Não, não correm. Correm mal, Ok, porque essa não é uma atividade que eles estão preparados para fazer naquela idade. É a mesma coisa que tentar ensinar equações de segundo grau no terceiro ano de escolaridade. ok, Não, já não vale percebi. a pena, não há génios. E, portanto, o que é que se pretende ao treinador? É uma coisa diferente, porque os deuses do estádio, da antiguidade grega, vêem-se hoje assim. Vou só dar aqui um exemplo para apimentar a coisa. Sim. Não é por acaso que num jogo de cooperação-oposição, eu não utilizo a taxonomia de desportos coletivos individuais, isso é uma coisa cientificamente errada, Uhum. mas num jogo de cooperação-oposição, como são o voleibol, ou como é o futebol, ou como em que a dimensão depende das jogadas da equipa, Sim, nós vemos um completo e atual eh, eh, sobrevalorização dos feitos individuais. Quando pois. se exalta os recordes do Cristiano Ronaldo, por exemplo, ou de outros
iguais ou parecidos com o Cristiano Ronaldo, iguais não há nenhum, quando se exalta esses recordes, está-se a fazer isso porque isso vende muito mais. Pois, É mais fácil para o marketing vender os golos do Cristiano Ronaldo do que os golos da equipa da Arábia Saudita. Portanto, o que é que o treinador pretende? Epá, cada vez mais este é um problema grave, porque também entronca numa coisa que é a formação dos treinadores. pois, E esses atletas que eu estava a falar, os pais queixam-se que não têm tempo para passar com os filhos. Mas os pais estavam atrás das grades, eu juro que vou escrever um artigo, mas já não deve ser este ano. Os pais estavam atrás da rede do campo a ver os meninos a brincarem em vez de brincarem com eles. Em vez de andarem a brincar com eles no jardim, a dar-lhe as bolas, a fazê-los saltar, a fazê-los correr e levarem-no ao parque infantil, levaram-no para um grupo equipa, dizem eles, onde está um treinador mal pago ou não pago, mais sim, ou menos bem preparado, às vezes ali até era bem preparado, para fazer esta gestão de uma coisa que não é mais do que um mielheiro para os pais que estão a ver ali o miúdo a crescer. O que eles estão a ver ali não é o desenvolvimento motor, não é o desenvolvimento humano, para sermos mais claros, o sim, que eles estão a ver ali é este indivíduo tem muito jeito, que é uma coisa completamente estúpida de se dizer. pois, Ninguém pois, pode. Os condicionantes são tão grandes para ter sucesso no alto rendimento que dizer a alguém com 7, 8, 10, 15, 16 anos até que vai ser uma estrela de alto rendimento é arriscar muito. pois, E é claro. claro, estamos no Hollywood, não é? É, Estamos no Hollywood. e ainda há pouco Com que também. riscos o Miguel, não é? Sim, O sim, doutor colega Miguel. psicólogo que está aí ao Sim, lado, sim. Sim, o Miguel, Miguel, sim. eh, Sim. perceberá com certeza e poderá explicar melhor os riscos Era de exatamente aí que frustração eu ia pegar. Eu antes, nas famílias e nas pessoas em função da falta do resultado, não é? Porque isto há uma quantidade de variantes que levam, ou de variáveis, que levam ao sucesso. E eu, só dominamos uma pequena parte. eu antes de ir a isso, Sr. Professor, há uma questão que o Sr. Professor levantou. Podemos tratar por António, senão a gente fica aqui Está um bem, bocado está bem, mais. está bem. António, há uma questão que o António levantou que é extraordinariamente interessante. E levantou há uns minutos atrás, quando estava na sua intervenção, antes de ir a essa questão dos pais, Sim, sim. que é a forma como essa perspectiva individual do desporto coletivo, da modalidade coletiva, depois interfere naquilo que são os próprios, na forma como os treinadores, os formadores, gerem Ah, sim. a própria equipa. Porque, como eu vos disse, eu estive ligado ao basquetebol e trabalho e joguei basquetebol. E estava num jantar com um amigo que tem responsabilidades muito importantes no basquetebol profissional, numa equipa da referência em Portugal, e estávamos a falar sobre a questão de que numa determinada posição, que é a posição base, Uhum. de base, que é o organizador do jogo, os atuais bases da seleção nacional são bases marcadores de pontos. E como a seleção nacional, como a nossa, precisava de bases que distribuíssem mais o jogo e que não fossem marcadores de pontos. E que isto condiciona toda a modalidade, porque os treinadores em Portugal tendem a escolher determinados jogadores com determinadas características que fazem com que eles se evidenciem mais Pois. num percurso de formação, mas depois não podem não ser necessariamente aquilo que, ao nível da competição e do alto rendimento, é necessário para uma determinada equipa jogar. E por isso, na seleção nacional portuguesa atual de basquetebol, não temos opções Uhum. para aquilo que nós precisamos, porque a formação é toda enviesada à procura de determinados jogadores com determinadas características. Okay. Esta é uma questão que eu acho que pode ser relevante para esta nossa tertúlia aqui. Eu penso, a mim, despertou-me já aqui outras. Podíamos estar a falar de outra modalidade e de outras. Miguel, eu pegava nisso exatamente para focar uma coisa que eu foquei por alto e o Miguel apanhou logo o que eu queria, onde eu queria chegar, que tem a ver com, independentemente de estarmos a falar de uma modalidade onde é o rendimento, eu falo assim para, pode parecer complexo, nas modalidades que o Miguel designa de individuais, como por exemplo o salto em comprimento, a natação,
há uma lógica de entrada de energia e saída de energia para o rendimento, uma mecanização. Nas outras há uma intervenção de ações motoras de oposição e de cooperação. E o que o Miguel estava a dizer, independentemente de ser de uma ou de outra natureza, é que nós temos que perceber que o processo para chegar ao alto rendimento, há aqui uma perversão, o processo é lento e exige aquilo que o Miguel estava a dizer, que é, nas fases de formação, não se pode ter a mesma intervenção que nas fases de rendimento. Pois. Um exemplo para as pessoas que estão a assistir poderem perceber. Eu não posso ter, talvez o futebol, Miguel, seja mais fácil de explicar às pessoas do que essa boa interpretação do base, que é dizer assim, se eu tenho um indivíduo no basquete que domina bem o drible, é alto e dá ali umas boladas e chega rapidamente ao cesto e marca pontos, eu vou usá-lo a ele porque ele vai dar uma abada aos outros. E os outros não jogam. No futebol, joga-se assim. Tem-se um guarda-redes que pode ser alto ou pode ser baixinho, é o que joga pior. Tem-se um defesa central que é alto e forte, um médio que joga bem à bola e depois um indivíduo alto na, na, na frente. Chuta-se a bola para a frente e o indivíduo alto ligam. Até há bem pouco tempo, reparem bem como é que isto é assim. Até há bem pouco tempo, os jogadores de 12 e 13 anos jogavam numa baliza de 7 metros e 45 e 2 metros e 13 de altura. Ou seja, o guarda-redes estava ali a fazer figura de urso, com uma bola do tamanho superior à do pé dele. E, portanto, é, é uma mimetização em que pais, treinadores e dirigentes vivem uma quimera de que são os campeões daquela rua, coisa muito importante. O próprio modelo, Miguel, uma coisa também muito interessante, o próprio modelo, no caso das modalidades ditas coletivas. E o Flávio estará aí à vontade para perceber, porque há um país no mundo que fez uma coisa interessante na área do voleibol, que é o Canadá, nos seus modelos de formação, que é a formação que é feita para mimetizando o alto rendimento. Reparem, por exemplo, o que é num jogo de futebol ou de basquete, os resultados, se vocês se derem ao trabalho de ir ao Jornal da Terra, que tem os resultados, a Sim. equipa ganhou 42, 62. Pá que ganhou e que pá que perdeu. 15, bem, no meu tempo de voleibol era até aos 15. Agora é 25, 3, 25, 2. Portanto, é uma coisa que não, de jogo não tem nada. Pois. E continua-se a fazer esse tipo de campeonatos. Reparem como é que é possível motivar miúdos com hoje perdemos por 18. Na semana que vem vamos jogar com outra equipa e vamos perder por 23 Eu- ou por 16 e não Pois. marcar nada. Portanto, estes modelos de competições semanais Já, deviam ser. já agora, peço ao Flávio para fazer um comentário. O Dr. Miguel, aqui na parte da motivação, também se calhar pode dizer alguma coisa. Não é? Claro, obrigado. Obrigado, antes de mais, à Sem Mais Academia, à Maria João e à Catarina pela iniciativa e por me convidarem a estar Obrigada a presente nós, Flávio. nesta tertúlia. Queria cumprimentar agora de forma mais direta o professor António Moreira e o Dr. Miguel, o professor Rui Neto, que não está presente, mas que conforme disseram, que faria muito gosto em estar e estará presente noutras tertúlias. Exatamente. E salutar esta iniciativa, realmente só assim é que nós conseguimos, com as nossas vidas um pouco atarefadas, unirmos e discutirmos aqui alguns assuntos que eu acho que são do meu interesse, mas também penso que serão do interesse de todos os que nos estão a assistir. Agradecer esta iniciativa também. Há aqui dois assuntos que eu acho importante, que são muito atuais e que são relevantes, tendo em conta tudo o que o professor falou no alto rendimento. E eu queria agradecer ao professor António Moreira por
fez esta introdução da alta competição. Era tudo o que eu ia dizer, mas pronto. Realmente é importante o seguinte: hoje em dia nós vivemos numa sociedade muito se calhar competitiva, muito rápida, tudo acontece muito rápido. E esta questão que foi falada dos pais estarem presentes nos treinos, da falta de estimulação que existe fora do contexto de escola, ou seja, aquilo que existia antigamente, em que havia um convívio, uma interação e que agora deixa de existir, foi algo que eu passei de uma forma muito natural na minha infância. Portanto, eu tive acesso a um conjunto de modalidades sem sequer pensar em alto rendimento. Passei por várias modalidades e consegui ter um pouco de desenvolvimento psicomotor associado a essas mesmas modalidades. Isso permitiu-me adquirir algumas competências que depois acabei por aproveitar no voleibol. Mas esta questão dos pais, hoje em dia estou eu a ter esse dilema com outros pais, que têm filhos que praticam também voleibol, já praticaram futebol. Penso no futebol, este exemplo que eu vou dar é mais gritante, no voleibol nem tanto, mas realmente há uma sede de resultados, de querer resultados a curto prazo. E eu não sinto tanto essa vertente no voleibol, mas sei que no futebol é muito assim. Toda a gente, aquilo que eu mais ouço dos treinadores é que todos os pais acham que têm um Cristiano Ronaldo em casa e fazem questão de quererem que o filho seja o melhor, mas efetivamente eu concordo plenamente com aquilo que o professor disse, que esta necessidade de obtenção de resultados a curto prazo hipoteca muito o desenvolvimento a longo prazo. No caso do voleibol em específico, só cerca de 30% dos atletas que iniciam a prática desportiva, seja até aos 14, 15 anos, 30% é que chegam aos séniores. Há uma grande quebra ali entre os 17 e os 18 anos, está identificada como causa principal o acesso à faculdade, em que muitos deixam de praticar a modalidade por questões académicas. E acho que em vez de nos preocuparmos ou de nos ocuparmos com estas questões de como captar os jovens e executar planos de intervenção a médio e longo prazo, estamos a fazer aquilo. Uma frase que eu já ouvi há 20 e tal anos, quando estava a tirar o curso de Educação Física, que é: estamos a ter jovens brilhantes e séniores anónimos. Portanto, não há uma preocupação em querer formar, sim, atletas a longo prazo. E eu vou dar aqui um exemplo, que era a segunda questão que eu queria falar. Na alta competição, em Cuba, não existe um modelo. Cuba, neste momento, penso eu, está entre as 10 melhores seleções de voleibol do mundo. Sempre teve um histórico de estar entre as melhores seleções do mundo. E é um país que não tem campeonato nacional. Eles não têm campeonato nacional. E mais grave do que isso, eles têm um sistema de captação de jovens muito precoce, a partir dos 12, 13, 14 anos. Eles vão às escolas, escolhem os atletas mais altos, a partir das características antropométricas, e decidem fazer um plano de trabalho para eles a 5, 6, 7 anos, com o objetivo de integrá-los na seleção nacional. Portanto, esses atletas não sabem o que é estar num campeonato. Eles fazem, sim, estágios com 15, 16, 17 anos em vários países do mundo, e têm uma agravante. Muitos desses atletas, quando começam a ter um rendimento de alto nível e a chegar, tendem a desertar, tendem a fugir do país pelos problemas que nós conhecemos. Portanto, começam a ter propostas de outros países para jogar noutros clubes,
E só para vocês terem uma ideia, como? Desculpa, nós Portugal já beneficiamos disso também. Também. Só Temos ter aqui alguns atletas. Porquê que eles fogem em Cuba? Porque o governo fica com 90% daquilo que eles recebem no estrangeiro. Portanto, Ok. 90% do salário que eles ganham fora, o Estado acaba por usar para benefício próprio e o atleta fica apenas com 10%. Pois. E isto cria um problema. Por isso que os atletas em Cuba têm um desenvolvimento precoce, conseguem aos 17, 18 anos estar no mais alto rendimento, porque treinam 7 horas por dia. Eu tenho aqui algumas questões depois, já me foram enviadas previamente, mas eu depois falarei acerca esta metodologia de treino que existe na Sim. alta competição. Sim. E vou dar espaço também aos colegas para falarem mais um pouco. Ok. Dr. Miguel, motivação. A questão da motivação e dos pais, penso que também era a questão dos Sim, pais, não é? claro. Eu vivo isto em loco, porque eu tenho 2 filhos, os 2 são atletas federados, os 2 praticam competição, o mais velho já pode ser considerado alta competição no futebol, curiosamente. Por isso eu vejo isto em loco. E é verdade, todos os treinos têm os pais nas bancadas, todos os treinos. Ao frio, à chuva. Existem clubes já que têm condições para proibir a presença dos pais nos treinos. Eu estou-me a lembrar do Futebol Clube Porto e o Rio Ave, em particular o Braga também é igual. Tem a política de não permitir que os pais possam assistir aos treinos. E eu acho que, existindo as condições, essa é uma política muito positiva, porque há sempre muito ruído à volta, há muitas conversas paralelas, que depois se reflete na abordagem que os pais têm aos filhos quando eles chegam a casa, quando vêm do treino. A primeira pergunta nunca é divertiste. Pois. A primeira pergunta é correu-te bem, cometeste erros, vais ser titular, Pois. não é? E isto eu acredito que aconteça desde uma idade muito precoce. Este meu filho mais velho joga futebol, ele também, felizmente, foi como o Flávio, teve uma série de modalidades antes de finalmente acabar ali, praticou uma série de modalidades de luta, capoeira, uma série de coisas que lhe permitiu desenvolver capacidades motoras, mas hum, mas começou a jogar futebol aos 8 anos. E eu fui assistindo em loco, como vos disse, a este tipo de conversas nas bancadas. O treinador taticamente faz isto, nós temos melhores condições para fazer aquilo. Eu penso que não é homogéneo ao nível do país, mas os modelos de competição, mas já a competição, por exemplo, no futebol desde muito cedo. Eu tenho a ideia que aqui no Porto já há competição desde sub-6, ou seja, são meninos de 5 anos ou menos. Surreal. É menos. Eu tenho a ideia que sim, e que depois vai progredindo, mas seguramente sub-9 já jogam futebol de 7. Quando estamos a falar É sub-12. isso é completamente verdade, Miguel, e completamente contra a natura. Mas se eu falar disso, vou ser considerado uma ave rara, Sim, mesmo pelos meus colegas, porque a questão é que, peço desculpa de interromper, mas a não, questão não, é que, no momento, temos uma crise tão grande na formação que, tal como noutras áreas, aparecem os arautos que resolvem tudo. Podemos falar da cirurgia plástica, podemos falar dos naturopatas, podemos falar de uma série de coisas. E também na nossa área há, peço desculpa pela minha intervenção, mas a partir do momento em que a gente atinge uma determinada idade, deixamos de ter que ter tanto cuidado com os filtros porque não precisamos de estar à espera de uma progressãozinha. E, portanto, eu falo muito aquilo que me apetece e que me dá na alma, porque, E porque muito bem. isto irrita-me um bocado. E a lógica que estava a dizer de que, eu até me perdi, da, dos modelos, é que nós hoje, e agora vou falar aqui para o Flávio, que é colega da formação, e o Diogo, eh, nós vivemos um tempo em que o desporto deixou de ser um fator educativo
e formativo para passar a ser um fator utilitário. Pois, Eh, Tanto na perspectiva do rendimento, isto é, eu vou ter uma profissão, esquecem-se que acaba cedo e esquecem-se que é para claro. o Flávio estava a falar de 30%, mas 30% é os que lá chegam, mas chegam, mas Sim, os que ganham são 2%. Os que sim. vivem de voleibol são dois Sim. por cento e até se calhar nem vivem bem. E no Oh, futebol não é muito diferente. não, mas António, desculpe, eu acho Força. que no futebol, eu acho que não é igual para todas as modalidades. Ah, Não, Eu penso, não. eu penso, eu É. penso, por exemplo, se fizerem um estudo para o futebol, a percentagem de atletas que chega a sénior, a jogar sénior, Sim. eu acredito, isto é empírico, isto não tem dados Sim, claro, nenhum, claro, a sua sensação. mas é menor, é uma sensação de que é francamente menor, Não, porque não, não sei. há um afunilamento dela. É assim, É difícil. É nós estamos a, difícil. nós estamos a falar de seguramente mais de 100 mil atletas federados em Portugal, no futebol. meu Talvez, Deus. não sei, não tenho noção. Não Seguramente, tenho dados. seguramente, os últimos, tenho ideia que anda à volta dos 150 mil, mas são seguramente 100 mil atletas federados Ok. em Sim, Portugal. o futebol é a modalidade mais praticada, a seguir acho que é o handball e depois o voleibol. Exatamente, estamos a falar, mas o futebol está, Flávio, eu não tenho números, mas eu tenho ideia que Penso que sim. é muito, muito superior o número de atletas federados no Sim, sim. futebol. Há um afunilamento, o meu filho neste momento, para não quero estar a falar em situações em particular, joga nacional, primeira nacional sub-17. Eh, Neste eu- patamar, o neste doutor patamar, Google, o doutor diga, Google diz-me aqui que são 21 mil praticantes federados. só? A Federação Portuguesa registra 218.845. 218 mil. Pronto. Era isso que eu estava a dizer. 218 mil, eu estava a falar à volta de 100 mil. Pronto. Mas o que eu 200 estava a mil dizer, federados. federados, eu estava a dizer que, de facto, Desculpa, eu em, estava aqui a induzir-me em erro. O título é mais 21 mil. Passou de 197 para 218 mil. Ah, pronto, então ainda é bastante O acima daquilo dobro, que eu quase o estava a dobro do que dizer. estava a dizer. Exatamente. Por isso, Mas, há um afunilamento enorme, e em sub-17, que já é um escalão onde estamos a falar de miúdos de 16 anos, já estaremos a falar, por exemplo, Primeira Nacional deverão jogar, que são aqueles que terão alguma hipótese real de chegar a profissionais. Estaremos a falar de 25 equipas com plantéis de 20, estamos a falar de 400. 20, 400, sim, 500, vamos imaginar claro. 500 500. atletas. 500 atletas, não é? Sim, sim, sim. Sim. Atualmente, sim. É, É um afunilamento brutal Muito. e muitos destes, eu já não estamos a falar de alta competição, estamos a falar só de jogar sénior, Certo. só jogar sim. distritais. Não é assim tão fácil, porque o que espera a maior parte destes atletas é jogar uma terceira, uma Liga 3 com sorte, ou então qualquer campeonato distrital que lhes poderá permitir chegar lá, Pois, pois, não é? pois. E por isso, efetivamente, nós estamos a formar atletas para o rendimento. É esse o propósito dos clubes, da maior parte dos clubes. Se estivermos a falar de futebol, ainda mais é esse o propósito, mas quanto mais profissionalizada for a modalidade, pior, Claro. não é? Não estamos, e obviamente os pais olham para os miúdos como uma galinha de ovos de ouro, Claro. quando eles têm algum talento, quando conseguem ter algum tipo de rendimento. Há miúdos no sub-17 já a ganhar 2 mil euros por mês, Pois. perto disso, ou mais, alguns até, com contratos a ganhar esse tipo de valores, e eles olham como uma forma de conseguir quebrar, às vezes, até alguns ciclos de. Mas isso não pode ser altamente destrutivo para o indivíduo. A partir do momento em que se permite contratos de formação aos 16 anos, onde eles podem receber dinheiro por estar num contrato de formação de 1, 2 ou 3 anos, estamos a falar de futebol, não estamos a falar de voleibol, não estamos a falar de basquetebol, não estamos a falar de handball. Obviamente, a partir desse momento, trazemos, por exemplo, há miúdos da equipa do meu filho Uhum. que já fazem treinos com os séniores. Pois, O que é que isso implica? Os treinos com os séniores são feitos de manhã. sim. Estamos a falar de miúdos de 16 anos
que não Quantas podem. horas treinam por semana, Miguel? Hã? Quantas horas treinam por semana? 4, 6, 8. São 8 horas de treino por semana, mais os treinos de musculação, deve dar à volta de 9 horas, 9 horas e meia. Ok. Antes Mais disso, jogos. só uma questão. Já Existem estamos. miúdos com 10 anos, ou se calhar menos, já com empresários. Isso Meu ainda Deus. será mais grave. Meu Deus. É que Isso depois Portanto, isto isto é que implica uma gestão de expectativas e uma gestão de frustração e uma série de Não, outras isso, coisas que Mas, são Mas isso impossíveis. também, mas não é isso isso é o possível. também é consensual nos clubes. Mas Existem não é, era o que tu clubes de pensavas, não futebol. mas não implica é nada possível. disso. Isso é Desculpa feito por interromper. pessoas inconscientes que não implica nada disso. É se der. Se eu tenho 10, Claro, pode ser que um chegue. Mas não Mas desculpa, chega, deixem-me exatamente. só vos dar uma noção da realidade. Não é possível jogar neste patamar, em sub-17 nacional, não tendo empresário. Não se chega Sim. lá. Pois. claro, Mas existem clubes que nos sub-14, sub-13, não aceitam qualquer jogador sem empresário. Ah, sim, sim. Portanto, Pois. vou dar o exemplo. O Rio Ave é um desses clubes. Portanto, qualquer atleta, sub-14, tem que ter empresário, é obrigatório. Eles não aceitam. Portanto, isto já é algo que está muito intrínseco gente e desportivo. Agora, eu Sim. gostava de trabalhar um bocado sobre essa questão das expectativas. Agora estamos a falar da motivação, mas eu gostava de falar das expectativas. Todos estes miúdos, quando confrontados com uma qualquer adversidade, vamos imaginar há uma lesão ou há uma decisão técnica que faz com que estes miúdos sejam obrigados, por exemplo, a saltar de uma primeira divisão nacional para ir jogar uma primeira distrital. Certo. Não tem equipa, é muito competitivo, não é? Os plantéis, é muito difícil ficar nos plantéis e estes miúdos acabam por ser dispensados por algum motivo. Uhum. O que é que vai acontecer? A larga maioria destes miúdos, se não quase todos, Uhum. vão acabar por perceber, bem, eu não consigo funcionar neste contexto, eu não consigo ter este nível de competitividade e eu não tenho gozo pelo jogo. Pois. E eu não tenho gozo pelo jogo. A maior parte destes miúdos não joga porque lhes dá gozo. Treinar 4 vezes por semana, à chuva e ao frio, com as decisões Miguel, arbitrárias de uma equipa técnica. Obviamente, deixa-me diga. deixa-me dizer uma coisa, apanhando isso que estava a dizer, que eu há bocado ia dizer. Os primeiros estudos sobre o abandono desportivo são da década de 80 e muitos nos Estados Unidos e muito nas modalidades que têm muita hora de treino, mais que o futebol, nomeadamente a natação e a ginástica. Sim. São aquelas que são, além de ter uma monotonia enorme, e a causa praticamente generalizada do abandono nessas modalidades devia-se a. Havia dois tipos de causas. Uma era um sentimento de injustiça pela forma como eram tratados no treino, em que uns eram meninos do treinador, porque davam algum sucesso ao treinador ou à equipa, e outros não davam. Mas a principal causa era esta: I have no fun anymore. Pois. Eu deixei de me divertir. E como diz o Miguel Há, Ibar, há, quem se há um. diverte a ir às 6 da manhã para o treino, ou dificilmente nós podemos perceber esta diversão, é uma coisa difícil de entender se não houver um clima muito interessante no treino. E a maior parte das vezes não há. E Pois. começar isto aos 16 anos é uma tragédia do ponto de vista social. Não, eu quando E não vejo. estamos a falar aqui das outras coisas que são Pois. Eu os quando horários vejo escolares, a campeões autonomia, as olímpicos, instalações. não é, António? Campeões olímpicos como o Ian Thorpe, que tem todo o sucesso e mais algum, não é? Era o grande rival, por assim dizer, do Michael Phelps. Sim, Deixar porque não tem gozo, imagino os outros todos, claro. não Não, mas é? atenção. Se a pessoa que ganha desiste porque ele desistiu, não é? Ele desistiu no auge da carreira. Para, Ele isto é outra abandona no coisa auge da interessante. carreira. Não é a minha área, é mais na área da psicologia. O Dr. Miguel poderá Certo. falar disso. Mas há aqui uma coisa muito interessante: é que Podemos pegar nisso, não é? mesmo os Cristianos Ronaldos, mesmo os Michael Phelps, mesmo os Ian Thorpes, eles fazem aquilo porque gostam daquilo.
Pois. É curioso porque apesar de profissionais, esta não é uma atividade, o jogo, o desporto, não é uma atividade produtiva como as outras. Neste momento está-se a transformar numa atividade produtiva, mas ainda tem, desculpem-me esta costela filosófica, mas ainda tem uma dimensão espiritual do jogo que não existe nas outras atividades produtivas. Que é o do simbolismo, da vitória, do poder, da autossatisfação. E de facto, isto, pá, desculpem lá, isto é um bocado, é mais chinês para os treinadores do que o chinês é para mim, que ainda sei dizer ni hao. Pois, mas, doutor Miguel, conseguimos explicar aqui um bocadinho estas dinâmicas, às vezes até de quem já conquista tudo, é falta de motivação de perspectivar outras coisas, deixa de ter gozo porque já ganhou tudo, não é? Também é difícil para um atleta como o Cristiano Ronaldo ou estes grandes atletas depois também procurarem mais, não é? Sim, mas isto também tem muito a ver com as características de personalidade de cada um dos atletas que estamos a falar. Por exemplo, o Cristiano Ronaldo, e isto é relativamente público, eu nunca trabalhei com ele, não o conheço, mas e ele arranja sempre mais um objetivo. Ele é muito orientado para o objetivo final. E por isso o objetivo neste momento pode ser bater o recorde de golos total, global, e chegar aos 1000 golos na carreira. Ou pode ser o atleta mais velho a conquistar um determinado título ou um determinado objetivo. Ele costuma dizer que são os recordes que o procuram a ele, com ele que procura os recordes. Mas eu não sei se acredito muito nesta narrativa. Porque alguém para se manter motivado naquele patamar durante tanto tempo, e vejam, ele também gera frustração. Claro. Se eu pudesse escolher, de certeza que não estaria a jogar na Arábia Saudita, não é? Naquele patamar. Ou seja, ele tem que fazer a gestão das próprias expectativas e readaptar-se constantemente. E nós sabemos que os atletas têm maior sucesso, têm um locus interno, têm uma forma de se motivarem para a tarefa muito, muito boa. Eles são atletas particularmente resilientes e é preciso ser para atingir determinado patamar de desempenho. Ou seja, a personalidade aqui tem grande importância também depois para o sucesso desportivo. A personalidade e a personalidade ajustada à modalidade. Por exemplo, um nadador, não é qualquer pessoa que consegue passar milhares de horas numa piscina em treino a preparar uns Jogos Olímpicos que acontecem de 4 em 4 anos, ou uns Campeonato do Mundo ou Europeu que acontece também de 4 em 4, de 2 em 2, nem sei muito bem. Mas é preciso ter um tipo de personalidade, alguém muito, muito obsessivo, muito, muito meticuloso, muito orientado não é? Para uma camada de malucos que andam atrás de um risco preto à procura da saída, até que há um indivíduo fora d'água que diz: é por cima. Exato. E podíamos estar a falar de um maratonista, podíamos estar a falar de um triatleta, não é? Ou um ciclista. São modalidades que exigem determinado tipo de características. Um jogador de futebol, um jogador de voleibol, um jogador de handebol, um jogador de basquetebol já tem características diferentes. Agora, há uma coisa que também foi abordada que eu acho que é uma mais-valia, e eu não quero ir para fora de pé, não quero entrar aqui na área do António, mas mesmo o modelo... À vontade. Não, de todo, porque eu não tenho conhecimento para tal, por isso não quero estar a entrar, mas a forma, por exemplo, a forma como o desporto universitário não, escolar, o desporto escolar e depois o desporto universitário funciona nos Estados Unidos. Eu lembro perfeitamente, uma das maiores figuras do desporto atual, talvez a maior figura da NBA atualmente, é o LeBron James. O LeBron James, até aos 16 anos, praticava basquetebol e, em paralelo, praticava futebol americano. E ele decide, e não é caso único, há muitos casos destes nos Estados Unidos, isto é muito corrente. Por exemplo, há um jogador de futebol, que agora é muito conhecido, que é o Alphonso Davies, que era corredor de velocidade, fazia corridas de velocidade 100 e 200 metros até aos 16 anos, e depois decidiu que queria jogar futebol a partir de na altura. A não especialização dos miúdos
esta questão que o António falou logo no início, de ver crianças de 3 e 4 anos já estão com a chuteira na especialização. Isto interessa-me porque isto parece ter pouco a ver com a psicologia, mas não tem. Não se esqueçam que eu sou neuropsicólogo, então a questão dos sistemas, Claro, sistemas as novas cognitivos redes neuronais e- exatamente, são importantes para mim. Esta questão, e aquela questão do trepar à árvore, do cair, do aprender, Claro. é fundamental, que o Flávio falava também no início e fez parte da experiência dele e que o ajudou depois a ser um atleta de elite. Ou seja, não entrarmos num processo de especialização, isto não tem a ver com emoções. Eu agora não estou a falar de emoções, estou a falar apenas ao nível da especialização dos circuitos neuronais. neuronais, claro. Ok? É fundamental para depois criarmos atletas que têm sucesso Até para evitar lesões. até porque até Para por, tudo. sim, mas também se pensarmos bem, e eu que fui atleta, as modalidades evoluem. Pois. As regras alteram, mas as modalidades evoluem. Atualmente, a forma como se joga, e eu vou falar da minha modalidade, aquilo que eu joguei mais tempo, a forma como se joga basquetebol no dia de hoje não tem nada a ver com os tempos do Michael Jordan e do Scottie Pippen. Sim, É exatamente. completamente diferente. O treino Mas é completamente diferente. é curiosíssimo porque essa parte que o Miguel está aqui a abordar eh, foi muito falada. Porque nós depois temos esta coisa do novo, não é? Isto não tem nada de novo, isto é tudo velho. Em 1970, a questão da abordagem do transfer, das transferências de aprendizagens, foi muito falada nesta lógica da psicologia do desenvolvimento, do Vallon e do Piaget. Sim. E no desenvolvimento dos aspectos de formação global do ser, mas também no aspecto cognitivo, pela estimulação motora global e geral. E o Sim. que é que nós temos aqui? Temos esse problema, está identificado, por exemplo, num texto para aí de 1970 ou 80, nos teóricos do desporto, que dizem que aqueles que fizeram uma aprendizagem muito multilateral, que é o termo técnico correto, muito multilateral, têm uma capacidade de adaptação a alterações, entre outras, das regras. Pois. Vou dar um exemplo que todos vocês se lembram, que são novos, mas não tão novos assim. A viragem de natação a costas, que agora é feita em decúbito ventral, as pessoas podem se virar, durante muito tempo foi feita com a chegada de costas à parede. E Sim. depois mudou. E o Bruços também teve alterações. Estou a falar, por exemplo, da natação. E isso leva logo uma série de atletas que não são capazes de se adaptar às novas regras, como disse muito bem o Miguel, a abandonarem. Porque ficam. Aplicarem resistências. Prendem. E eu não sei como é a minha modalidade de eleição, aquela que eu fiz, foi voleibol. Mas eu, por exemplo, vejo A linha central, não era a regra da linha central? a regra da linha central, não havia livros, por isso é que eu nunca fui internacional, porque senão teria sido um excelente jogador de voleibol, mas como na minha altura não havia livros, quando eu chegava à frente, já levantar umas bolas já não era mau. Mas talvez fosse isso, não sei, só o futuro, o passado a gente não consegue identificar. Claro. Mas é de facto diferente. E eu vejo, por exemplo, jogadores. Não sei qual é a opinião do Flávio, eu aproveito é uma curiosidade. Força. Eu vejo jogadores, por exemplo, fazerem defesas com o pé, que era uma coisa que era sacrílega no tempo em que eu jogava, porque não se podia jogar a bola abaixo da cintura, que mostra que não tiveram formação para chegar lá para recuperar a bola. Porque a forma como eles colocam o pé é diferente de um jogador da minha geração que foi ensinado a recuperar melhor a bola com a mão do que eles recuperam com o pé. O que é que acha disto? Já agora, Flávio, é uma curiosidade. Não, é verdade. Felizmente ainda pertencia a uma geração Que não se podia jogar com o pé. Não, podia-se. Quando comecei a jogar já havia essa possibilidade. E eu apanhei ali a transição do livro também, portanto, foi na Sim. introdução do livro. Na altura tinha 14 anos e nessa altura, portanto, no ano em que comecei a jogar não, mas no ano seguinte já houve essa possibilidade. E já havia também a possibilidade de introduzir o pé
Não ser falta de jogar a bola com o pé. Exatamente. Portanto, eu sou da Madeira, era hábito na zona onde eu morava jogar a bola na rua, ou ir para os campos, juntar um grupo de amigos e jogar. Sempre tivemos esse hábito, e por isso acho que também toda a minha geração foi um pouco nesse sentido. Portanto, pessoas com quem eu joguei e mais velhas, era perceptível que havia uma maior flexibilidade em termos de tarefas multilaterais. Isso sim. Realmente. Sabe, jogou com o Manel Coimbra? Não. Manuel Coimbra? Sim. Um canhoto? Sim, que só sabia bater bolas na entrada da rede, martelar isso, era a única coisa que ele conseguia fazer no voleibol. Muito alto. Ele Sim, também sim, é sim, madeira, sim, sim, estou sim. a Eu dizer. estive com ela há pouco tempo. Sim, sim, sim. E então, essas capacidades multilaterais são mais visíveis em pessoas mais velhas. Esta geração mais nova, efetivamente, nota-se que há ali uma maior dificuldade em conseguir ter essa flexibilidade, essa elasticidade para completar outras tarefas. Eu recordo-me ainda nos meus tempos de estudante que num professor de controle e aprendizagem motora, na altura em educação física, ele escolheu-me a mim e a um grupo de 10 indivíduos para todos os dias ir realizar uma tarefa que era, portanto, tinha um dardo e nós tínhamos de treinar o lançamento do dardo, desculpa, o dardo das Sim, setas, sim, sim, o desculpa, dardo, sim. para acertar no alvo. E nós todos os dias treinávamos, íamos lá, fazíamos 10 lançamentos a uma determinada distância estipulada. Portanto, nós nunca tínhamos lançado o dardo nem com a mão direita, nem com a mão esquerda, mas fizemos esse treino com a mão esquerda só. E ao fim de, penso eu, 3, 4 semanas, reunimos com um outro grupo de indivíduos em que eles sim podiam utilizar a mão dominante e nós teríamos que usar a mão não dominante, aquela que tivemos a treinar. E nós conseguimos ter um melhor desempenho do que eles que usaram a mão dominante, que não se prepararam, é certo, mas isto quer dizer que, efetivamente, quando há Treino. um treino, mesmo não sendo específico para aquela modalidade, mesmo não sendo. Existem sempre transferência de competências entre Claro. modalidades que são uma mais-valia, seja qual for a modalidade. Portanto, eu acredito que o voleibol tem muito para oferecer ao basquetebol, o treino de basquetebol tem muito a oferecer, e hoje em dia eu acho que já se começa a perceber isso. Eu também vejo muitos treinos, agora o meu filho também pensa a seleção de sub-17 e eu acabo por ir ver uma parte dos treinos. E é interessante ver esta integração de outras modalidades, no caso do voleibol, mas não sei se nas outras modalidades também será assim. É curioso que a Isto, formação dos agentes é cada vez mais especializada. E é é, impressionante como os alunos de desporto, da minha escola, por exemplo, são autênticos info excluídos de tudo o que não tem a ver com a modalidade deles. É uma coisa ok. que me arrepia. Eu já agora acrescento aqui uma coisa engraçada, porque eh, bem ou mal, a pediatra do meu filho é uma pessoa que eu considero que não é assim tão comum ouvir-se de um pediatra aquilo que ela diz. E eu às vezes tenho esse retrocesso também aqui, a Catarina, que também o seguiu, e ela própria diz que não é normal uma pediatra ter a visão que ela tem. E uma das coisas que ela diz relativamente ao meu filho é que ele deve experienciar aquilo que gosta, mas também aquilo que não gosta, porque às vezes é assim que nós desenvolvemos outras capacidades e aprendemos a lidar com algumas emoções que hoje em dia os miúdos querem evitar. E toda a gente, no fundo, acaba por evitar. Mas é um tipo de aprendizagem que às vezes é importante. E para o alto rendimento, e se calhar o Flávio passou por isso, e se calhar outros colegas do Flávio que hoje em dia foram e são atletas de alto rendimento,
passaram por estes mecanismos de experimentarem, frustrarem, aprenderem a lidar com uma série de gestão emocional que acontecia, e tudo isto fez deles, se calhar, um melhor atleta do que só estar fixo numa coisa em que realmente já sabiam que eram bons, não é? Às vezes é importante experienciar que não somos assim tão bons, porque isso vai fazer em nós desenvolver outras capacidades que são importantes para nos tornarmos ainda melhores, certo, Dr. Miguel? Embora o desporto também, por natureza, faz isso. Ou seja, o desporto, dependendo, o que normalmente acontece, e também acontece na formação, é que se o nível está muito fácil para um determinado atleta, a maior parte dos clubes tem a prática de pôr o atleta a competir em patamares acima, não é? No escalão acima, 1 ou 2 escalões acima, em casos excepcionais. E isso vai criando frustração, porque o atleta pode ser extraordinariamente talentoso e bem-sucedido, a partir do momento em que ele começa a subir patamares, em algum momento ele vai atingir aquilo que é o seu limite, não é? Na formação, e vai ter que lidar com a frustração do banco, ou da não convocatória, pronto. E por isso, o desporto aí acaba por limitar um bocado a vida, e todas aquelas emoções que existem da frustração, do insucesso, da necessidade da superação, da readaptação, acabam... Aliás, essa é uma das grandes vantagens da prática do desporto, não é? Havia uma coisa que Era que devia ser mais maximizada, não é? Havia uma coisa que o Flávio abordou, que eu gostava também de abordar, e eu acho que era importante, já que estou aqui, eu falar um bocadinho da psicologia do desporto, não é? Isso. Que eu hoje praticamente não falei de psicologia do desporto e acabei por entrar em áreas alheias. Mas a questão que me importa tem a ver com esta questão das transferências, e tem a ver com uma coisa que nós chamamos de programação. Ou seja, se nós pensarmos no cérebro como sendo software, a zona onde está o software, e o corpo como sendo o hardware, nós percebemos que ao longo da nossa vida nós vamos desenvolvendo algumas capacidades que têm que ser aprendidas em períodos críticos. E que, aliás, no desporto isto também acontece, sendo os meus colegas também com formação na área de educação física também que há determinadas aprendizagens dentro das próprias modalidades que ou são feitas em determinado momento, ou então fica muito difícil ou quase impossível, nomeadamente ao nível da destreza motora, da motricidade fina, adquiri-las mais tarde. Até técnicas, não conheço as outras modalidades, mas, por exemplo, e eu sei que, por exemplo, no treino do futebol, eles fazem um treino mais técnico até ali por volta dos 13, 14 anos, e a partir daí, se o atleta não adquiriu o grosso das competências técnicas, dificilmente já vai adquirir, e então o treino a partir daí torna-se eminentemente mais tático. Pronto, mas isto tem a ver com a forma como acontece com a linguagem, acontece com a visão, acontece com praticamente tudo aquilo que está relacionado com o cérebro. Há um processo de especialização, e se nós não o fazemos, depois já não temos a capacidade, ultrapassando o período crítico, de fazer essa aquisição da linguagem também. Certo. Pronto. E é importante estarmos a falar disto, porque o meu trabalho incide muito sobre a questão do treino, incide muito sobre quando as coisas correm mal. Ou seja, por exemplo, estamos a falar de um jogador de voleibol, em que tem 2 ou 3... Voleibol para ser mais familiar aqui aos meus colegas. Em que tem 2 ou 3 jogos em que as coisas não lhe correm bem, por exemplo, ao nível da recepção. Muitas vezes o trabalho passa por recuperar ao básico. Ou seja, por exemplo, se existisse um psicólogo desportivo numa equipa, iria usar técnicas de visualização mental com relaxamento, tentar fazer uma reprogramação através desse tipo de técnicas, depois fazendo a transição para dentro do campo, para situações de recepção, e depois fazendo a evolução para a situação de jogo. No lançamento, no lance livre, técnicas de visualização, por exemplo, há um pormenor que não sei se vocês já repararam, que é interessante no Ronaldo, e mostra que ali também há algum trabalho. A forma como, quando ele vai marcar um livro,
usa sempre, Sempre igual. mecaniza sempre da mesma forma. Há um momento em que ele inspira profundamente e relaxa, e ele naquele momento está a visualizar a trajetória da bola e a forma do movimento e a forma como ele depois bate. Aquilo nota-se ali que há trabalho de psicologia por trás. E isto é verdade. Eu não sei se é trabalho de psicologia, se é trabalho de treino desportivo, porque eu não sendo psicólogo, é isso que ensino aos alunos. Mas Pronto, mas o conceito Vem daí. o conceito vem da eu estou de psicologia, não acordo é? com isto. Essa lógica da aprendizagem motora, que está muito próxima na gênese da psicologia, que depois passa para a psicologia do desporto. A psicologia do desporto era também uma coisa interessante para falarmos sobre isso, porque da própria gênese, que eu acho muito importante, e a forma como os psicólogos têm eh, intervencionado essa área também é uma coisa, na maior parte das vezes, de louvar. Nem sempre, mas na maior parte das vezes. E essa programação de visualização mental, essas técnicas de visualização mental, que curiosamente, Maria João, deixa-me dizer isto aqui, que estamos numa tertúlia da Academia de Saúde e com pessoas de medicina chinesa, que curiosamente Eu ia dizer tem uma muito coisa. a ver com as técnicas de meditação oriental Certo. e que eu, Dr. Miguel, e tive uma surpresa grande quando comecei a olhar para o Qigong, depois de ter tido umas abordagens ao relaxamento progressivo de Jacobson e diferencial de Schultz. E quando eu comecei a perceber isso, percebi que afinal o Jung tinha estado na China e era aí que tinha ido a beber as coisas todas dessas lógicas de relaxamento. E, portanto, Mas já agora acrescento aqui, por experiência do Mário, que nós sabemos quem é, os que são da nossa escola, não é? O professor Mário é professor de Qigong e ele tem alguma experiência com equipas de futebol da primeira divisão alemã. E o que acontece ao início com os atletas, segundo o que ele diz, de Qigong, porque nós tentamos fazer este estudo com atletas no Piaget, não profissionais, que é uma coisa diferente, mas tentamos fazer e pedimos ajuda ao Mário. E o que ele diz é que o início, aquilo que acontece é que o relaxamento tem um efeito, tem que ser doseado, porque às vezes tem um efeito de não ação depois durante o próprio jogo. Essa lógica que o Dr. Miguel sabe bem da questão da eu curva de gostava- estimulação, não é? Se quiser falar sobre Exatamente, mas eu gostava de falar um bocadinho sobre esses dois aspectos. Primeiro, o relaxamento com visualização, uma técnica que nós usamos em algumas modalidades, é mais eficaz em modalidades individuais e é mais Sim, eficaz para modalidades que exigem uma performance num espaço de tempo mais muito curto. pouco tempo. Ou seja, numa corrida de 100 metros, numa corrida de 50 metros de natação, quanto mais curto for o movimento, quanto menos tempo demorar a prova, mais eficaz é até. E muita desta gestão, por exemplo, essa Mas gestão não emocional é dos só por níveis. ser curta, professora. É porque é de repetição. Certo, É também. cíclica. Também. Mas obrigado porque também é verdade, é por também ser por repetição. Mas para além disso, o que é importante era aquilo que estava o António também a falar, que é a questão da gestão dos níveis de ativação emocional, dos níveis de ansiedade. Pois. Ok? E uma forma muito simples e que a maior parte dos atletas adere facilmente para fazer a gestão dessa ansiedade é através da música. Ok. Eles fazem isso quase que instintivamente, muitos deles. Pois. Quase instintivamente. E muitas vezes eles conseguem fazer essa gestão da ativação usando uma música um pouco mais acelerada quando os níveis de ativação estão baixos e eles se sentem demasiado relaxados, ou então tentando baixar através da música É um a bocadinho, ansiedade. já agora, aquilo que a medicina chinesa diz, não é? Contrabalançar sempre com aquilo que é necessário. Que isso entra dentro dos sistemas neurais e acaba por fazer com que, de facto, haja ali a tal gestão dos níveis de ansiedade para entrar naquele patamar ótimo de funcionamento para ter a performance. Então, já agora, relativamente ao Mário, o que é que ele começou a perceber? Porque ele não é neuropsicólogo, ele de base é biólogo, sabe muito de medicina chinesa, mas tem, e muito de Qigong, como nós sabemos, portanto ele teve que ir percebendo exatamente o que é que agia.
Então, dentro do futebol, ele percebeu que tinha que fazer exercícios específicos para a tarefa que iria ser realizada. Exemplo, marcar um penalti, um livre, ou ser um guarda-redes, ter um tipo de ação diferente e ele ia trabalhando os atletas conforme aquilo que eles queriam melhorar eles próprios. O que é engraçado, porque vê-se que ele teve ali necessidade de ajustar. É curioso isso que falas, e para o Miguel também, que é uma abordagem que está feita teoricamente, mas que não é conhecida nem dos psicólogos, na minha opinião, daquilo que eu sei, nem dos psicólogos, nem dos treinadores, que tem a ver com essas taxonomias de tarefas. Taxonomia é uma coisa muito interessante na psicologia e na psicologia do desporto. E começaram os psicólogos do desporto a fazer as taxonomias das tarefas, mas há uma taxonomia, o que tu estavas a falar, Maria João, que é uma coisa muito interessante, que entronca naquilo que estávamos a falar do nível ótimo de excitabilidade, que é, há tarefas onde a relação de comunicação motora é importante e há tarefas onde o desempenho do rendimento, seja de uma qualidade física de força, seja de uma qualidade física de resistência, seja de uma qualidade física de velocidade, é importante. Ou seja, em que o desempenho, vamos ser simplistas, depende do indivíduo. Eu posso nadar só os 50 livres e não me interessa de nada, tudo o que os outros fazem ao lado não entra. Isso é muito interessante também na definição de objetivos, e a psicologia do desporto dá grandes contributos a isso na definição dos objetivos, porque eu posso definir o objetivo num locus mais interno ou num locus mais externo. Eu tenho dificuldade em perceber que quer ser campeão de inverno. Como é que pode saber se é campeão de inverno se não sabe quanto é que o outro ao lado vai fazer? E as lógicas de frustração. Portanto, havia aqui uma quantidade de coisas interessantíssimas Sim. Isso é que é uma tertúlia. As tertúlias começam com uma conversa e nunca mais acaba. Há um exemplo muito, muito interessante, talvez, que pode ser uma boa chega aqui para a nossa conversa, que é o exemplo dos pilotos. Eu vou dar o exemplo da Fórmula 1, pode ser pilotos de corridas, seja de que categoria for. Os pilotos de Fórmula 1 têm um hábito, no âmbito desta questão da psicologia, do relacionamento com visualização mental, eles têm o hábito, se vocês repararem, de dar uma volta à pista, seja de bicicleta, seja de scooter, seja do que for, no sentido de memorizar. Quando estão a fazer, eles, para além disto, têm simuladores, obviamente, que lhes permitem, antes de uma prova, fazerem. Porque correr durante 2 horas dentro de um carro onde não é possível, quer dizer, eles falham uma entrada de uma mudança, imediatamente perdem um lugar, ou podem se despistar. Qualquer bug, vamos pensar no nosso cérebro como sendo um computador, certo? E o resto é a nossa máquina, não é? Qualquer bug que surge em qualquer momento, seja por um fator emocional, porque a pessoa perdeu o controle emocional a determinado momento, ou porque o pensamento divergiu para outra coisa qualquer, distraiu-se com o tipo da boxe, distraiu-se com está irritado porque o colega de equipa ultrapassou quando não era suposto ultrapassar. O nível de controle da gestão emocional e a necessidade de manter aquela performance constante ao longo daquele período de tempo, que muitas vezes dura 2 horas, e estamos a falar de atletas, nós sabemos, aqui os meus colegas de painel sabem melhor do que eu, que mantêm batimentos cardíacos